Quem vê esse bandidinho assim, ó, calminho, ninguém diz que faz o maior escândalo pra botar roupa. Ó aqui, gente, ele fica assim, ó, agitado, agoniado. Eu já tinha colocado a roupa nele, achando que tinha gravado e não gravei. Aí, não vou tirar de novo, porque foi um sacrifício pra botar. E olha só como ele fica, agitado. Arrancando. Ó. É isso aí, pessoal. Vamos fazer uma roupinha pro Pinter, aquele que é terrível pra colocar uma roupa. E aí, eu fiz essa daqui, que ela tem velcro. Porque o daqui, desse inverno agora, a gente não conseguiu colocar roupa nele. Aqui tem os buraquinhos para as patinhas. Aí eu fiz aqui essa parte da gola. Ela até ficou um pouco maior, mas como ele é agoniado, eu acho que tá até bom. Aí você coloca a primeira golinha nele. Aqui, ó. Bota a golinha nele. E depois é só passar por debaixo do corpinho. E colocar o velcro. E ele fica, ó, bem quentinho. Nesse período, o da minha sogra tá sofrendo, por enquanto que tá sem roupa. Vamos pro tutorial. Esse primeiro aqui eu fiz com 27 centímetros, mas esse de agora eu vou fazer com 25, para ter uma diferença e a gente ver com qual ele fica mais confortável. Eu vou fazer pontos baixos sem correntes, e se você não conhece, eu tenho um videozinho curto aqui, que eu vou deixar o link, e aí você pausa esse, vê lá o tutorialzinho de como fazer ponto baixo, se assim você preferir. Nesse tutorial de agora eu vou fazer o ponto baixo sem corrente com duas correntinhas. Lá no tutorial, que já está no ar, eu faço com 3. Duas correntinhas, já contando com o nó inicial. Venho aqui no nozinho, introduzo, puxo o fio, fico com 2 argolas, introduzo, puxo o fio novamente, passo apenas por uma argola. E aí, agora eu passo pelas duas. Aqui o nozinho inicial, ó, fica sendo o primeiro ponto. E o segundo ponto baixo a gente já fez. Venho aqui na argolinha feita. Introduzo a agulha, puxo o fio. Fico com 2 argolas. Passo só por uma. E agora eu puxo o fio e passo pelas duas. Vai formando aqui, ó, essas argolinhas, né, que simulam uma correntinha. A gente volta aqui na correntinha que foi feita, introduz e puxa o fio, fica 2 argolas, puxa novamente o fio, passa por uma, e agora é que a gente passa pelas duas. E aí a gente vai formando os pontos baixos aqui, ó, já com as correntinhas. Introduz, puxa o fio, 2 argolas, mais uma vez, passa só por uma, e depois é que passa pelas duas. E aí a gente vai fazendo isso aqui até alcançar os centímetros desejados. Mais uma vez, introduzi, puxei, 2 argolinhas, puxa o fio novamente, passa por uma e depois a gente passa pelas duas. E aí, a gente vai formando aqui embaixo, ó, as argolinhas, que são a base dos nossos pontos baixos. E na argolinha aqui feita, a última, você faz novamente esse movimento para fazer o novo ponto baixo. Aí eu vou fazer aqui os 25 centímetros e a gente já volta. Fiz aqui os 25 centímetros. E agora a gente vai fechar essa argolinha. Olha, gente, você não esqueça de estar aqui assim, ó, fazendo a expansão para não ficar torcido o fiozinho. E aí o nozinho inicial, ó, ele vai ficar pra cá. Aí você vem e introduz aqui na correntinha inicial que foi feita para você fazer a união. Aqui você une com ponto baixíssimo e quando você for fazer o acabamento, aí você faz aqui, ó, o arremate para poder tá fechando, não ficar essa brechinha aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto falso. Também tem vídeo aqui, gente, ensinando ponto alto falso. Que a gente alarga aqui um pouquinho
dá essa voltinha e faz o ponto alto falso. Se você quiser também, dá uma pausazinha e ver o vídeo, que eu também vou deixar linkado. Fiz o primeiro ponto e venho aqui, ó, na base de cada ponto baixo feito, eu vou fazer um ponto alto alongado, que é quando você introduz, a agulha fica 3 argolas, passa só por uma, depois passa por 2 e depois encerra com as outras 2 aqui, que é para crescer mais rápido o ponto, o trabalho, tá certo? A gente introduz, puxa o fio, 3 argolas, passa por uma, por 2 e por mais 2. E aí fica um ponto alongado, de fato, né? Maior. E aí eu vou passar aqui o ponto. E aqui eu vou preenchendo os espaços por toda a extensão até vir fechar. E vou fazer aqui por 10 centímetros, né? O comprimento aqui dessa golinha. Um ponto, né? Em cima, um ponto em cada ponto de base. E aí a gente vai fazer isso por 10 centímetros. A lã aqui já foi utilizada, então ela tá meio esgalçada. Então é isso, gente. Faz todos os pontos, você que é iniciante. Vem aqui na cabecinha do ponto alto falso ou em 3 correntes iniciais que você fizer. Vem e fecha com um ponto baixíssimo, mas eu vou voltar aqui para mostrar, ok? Terminei, gente, aqui a primeira carreira. E a gente vai fechar, mas eu esqueci que eu fiz os pontos altos em relevo. E aqui, ó, na gola, a primeira carreirinha eu fiz com os pontos altos normais e a gente, quando fechar, a gente vai virar assim o trabalho para o avesso, para fazer a construção dos pontos em relevo, porque quando dobrar a golinha, né, tá aqui, ó, quando a gente dobrar a gola, ela vai estar com o relevo. Por isso que ela fica aqui uma parte pelo avesso e uma parte pelo direito. Então, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou fechar aqui com vocês no ponto alto falso. Ele é meio cabulosinho no o comecinho dele, mas é assim mesmo. A gente fecha com ponto baixíssimo. E aí, ao invés de a gente agora fazer a construção pro lado de cá seguir, né? Não, a gente vai virar assim, ó, para fazer a construção dos pontos altos em relevo agora pelo avesso. Então, eu vou fazer outro ponto alto falso. E vai ser da seguinte forma: 2 pontos altos normais e um em relevo. Então, vou fazer o segundo ponto alto. Eu tô falando ponto alto, gente, mas quem quiser faz o ponto alto alongado, que é o que eu tô fazendo aqui, para não estar falando sempre, né? Ponto alto alongado. Aí, nesse daqui, ó, eu já introduzo a agulha aqui assim, ó, por trás do ponto. E aí eu faço o movimento normal do ponto alto alongado. E aí ele vai ficar em relevo. E aí a gente vai seguir sempre fazendo os relevos, ó, um em cima do outro, para poder dar esse efeito. Então, para quem quiser fazer, né, com esse pontinho fantasia, segue desse jeito, senão você só faz pontos altos normais mesmo. Então, 2 pontos altos alongados normais. Quando eu me lembrar, eu falo alongado. Se eu não me lembrar, vai sair ponto alto, gente. E aqui a gente faz o relevo, ó. Laça o fio, passa por trás aqui do ponto alto alongado feito e faz o movimento normal do ponto alto alongado, ó. E aí eu vou seguir e volto quando tiver já ali pra gente fechar novamente. Fiz aqui a primeira carreira com o ponto relevo, né? A gente vai fechar com ponto baixíssimo. Peguei aqui as 2 argolas, ó, do ponto alto falso
Aí fecho. E aí a gente vai continuar fazendo aqui as carreiras até alcançar 10 centímetros. Outro ponto alto falso. Aí aqui casou certinho, ó. Terminando com o ponto relevo e aqui os dois pontos alto, o relevo, e aí a gente vai seguir desse jeito até alcançar o centímetro desejado. E aí eu vou seguindo aqui essa receitinha aqui, esse mapinha de ser ponto sobre ponto, respectivamente aqui o ponto alto alongado em cima de ponto alto alongado. E relevo aqui em cima de relevo. Iniciante, como fecha aqui com ponto baixíssimo, seja nas 3 correntinhas ou no ponto alto falso. E aí eu volto pra gente continuar. Aqui, gente, nessa fase agora a gente vai fazer só até uma parte aqui, ó, pra construir o corpinho, né? E ficar aqui a abertura das patinhas. Esse daqui, ele ficou com 15 centímetros, certo? E como eu fiz esse daqui com 25 centímetros, eu vou fazer a metade aqui, né, do corpinho com 12 centímetros. A gente estava fazendo aqui o trabalho circular, né, fazendo o relevo, formando o relevo. Começou a chover aqui, gente. E aí, para que fique, quando dobrar aqui a golinha, fique os pontos em relevo tudo do mesmo lado, eu vou parar aqui de seguir para esse lado, né, já que a gente vai fazer só uma parte aqui do espaço aqui da gola, e vai ser carreira de ida e volta, então eu vou virar aqui e vou fazer a primeira carreira aqui no avesso aqui desse ponto. E aí eu faço o primeiro ponto, que é o ponto alto falso, que eu tô utilizando aqui. E aqui são os dois pontos altos normais, ó. Aqui são os dois pontos altos normais. Fiz o ponto alto falso, já vem o relevo. O relevo a gente tava fazendo aqui pela frente, né? Laçando, fazendo assim. A agulha passava por trás do ponto, o ponto ficava aqui na frente. Mas, como vai ter essa alteração de a gola por um lado, o ponto por outro aqui, quando dobrar que vai ficar igualzinho, eu vou laçar aqui o fio e venho por trás aqui. A agulha passa aqui por trás, mas ela aparece aqui na frente, ó, e o ponto fica para trás. E eu faço o ponto alto normal, em relevo. E aí, ó, veja que ele não tá o relevo pra cá. Ele ficou o relevo no mesmo lado aqui, ó, da gola. E aí a gente vai fazer essa alternância. Faz uma carreira por um lado, faz a outra carreira por outro, mas seguindo desse jeito. Você vai pegar porque eu vou estar repetindo. E aí não vai ter dúvida não. Aí eu vou seguir aqui fazendo o pontinho fantasia, né? Aqui, ó, vou passar por trás, a agulha entra por aqui por trás, aparece na frente e o ponto fica para trás. O segundo relevo. Quando eu fizer aqui os 12 centímetros, eu mostro a vocês e a gente faz a inversão aqui do lado para poder ficar todos no soladinho quando terminar a peça. Fiz aqui, ó, gente, a partezinha que eu desejava. Ficou com 14 centímetros e os pontos tem que ser par para casar certinho os relevos e os pontos altos. Aqui, ó, eu poderia seguir, né, fazendo a carreira de ida e volta, mas eu já vou deixar aqui a gola pelo avesso. Então, eu vou passar aqui o fio, o novelo, aqui para dentro. E já vou, desmanchou até ali um pouquinho. Já vou deixar aqui a gola pelo avesso para fazer a construção aqui do corpinho já do lado direito, deixando a gola aqui pelo avesso, porque aí quando eu dobrar, ela vai ficar no direito, tá? Desmanchou aqui, mas eu vou refazer. E aí a gente agora vai seguir
fazendo a construção do corpo. Eu fiquei com 18 pontos aqui, gente. Eu esqueci de dizer que essa é a agulha da Daiso, número 5. E esse fio é o da Círculo, aquele mais simplesinho, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu coloco na descrição. A lã, né? É a mais simples, e eu não tô lembrado o nome. Então, a gente fez aqui a primeira carreira, com um ponto em relevo já, né? E a gente agora vai virar o trabalho e vamos dar continuidade. Aqui o ponto é alto, aqui já vai ser em relevo. Vou fazer aqui o ponto alto falso. O relevo, o que a gente tava fazendo aqui na carreira de trás, né? Pegando aqui por trás e passando a agulha na frente, para seguir certinho com a gola, a gente aqui já tá no mesmo lado da gola, então a gente vai passar a agulha por trás do ponto e seguir fazendo o ponto alto alongado. E aí, se eu não me engano, ali eu fiz 2 carreirinhas só, para depois eu começar a fazer o corpo de fato, né? Porque aqui vai ser a abertura para passar as patinhas. Essa aberturinha aqui, ó, vai ser para dar gola e passar as patas. Eu fiz 2 carreiras mesmo, ó. 1, 2, 3. Fiz 3 carreiras e depois eu já fechei aqui para ser o corpinho e aqui as patinhas. Pense no bichinho afobado a ele, viu? Acho que ele vai amar vestir essa daí. E aí eu vou fazer, então, entre 2 ou 3 carreiras, eu vou ver aqui como é que vai ficar. E aí eu volto já com a resolução aqui para vocês verem. Pra gente foi importante essa roupinha, né, pra ele. Eu pensei em trazer mesmo pro canal, porque você pode ter também um cachorrinho afobado. E foi uma solução muito boa. Vai ser bem mais fácil colocar nele. Eu não poderia deixar de trazer pro canal, né, essa solução aqui, se o seu cachorro for como o Toby. Fiz aqui 2 carreiras, 1, 2, mas vou fazer 3 mesmo. Seguir ali o padrão. E aqui, ó, cheguei no final, virar ao lado, para fazer a continuação e também o relevo, né? Continuação dos pontos alongados e o relevo. Então, primeiro ponto alto, primeiro ponto alto aqui e já vem o relevo. Aí eu venho com a agulha por trás, passo a agulha pela frente do ponto. Aqui, ó, o ponto fica para trás. E sigo aqui fazendo a finalização do ponto alto alongado. Aí faço os 2 pontos altos. E já vem o próximo relevo. Dessa vez agora nessa carreira, para ficar tudo pro mesmo lado do relevo, né? Lembrando aqui. Aí a gente vem, passa a agulha de trás, vem de trás para frente, passa a agulha na frente do ponto. E aí concluímos aqui o ponto em relevo e ele vai ficar seguindo o padrão aqui da gola, ó, por dentro. Aí serão 3 carreirinhas para depois a gente fazer de fato mesmo um corpinho. E aí eu volto para a próxima etapa aqui. Agora, gente, eu vou fazer 18 correntinhas, porque essas correntinhas aqui eu vou fazer e vou voltar fazendo os pontos. Essas correntinhas feitas, né, ela vai vir aqui, ó, para envolver e fechar com o velcro, o corpinho. Eu vou fazer aqui as 18 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Vou fazer e volto preenchendo as correntinhas e colocando os pontos aqui nos pontos de base. E aqui, ó, gente, uma observação. Eu fiz as correntinhas, mas quando eu virar agora aqui, ó, ela vai ficar pelo avesso, né? Eu vou desmanchar as correntinhas e já vou fazer elas assim, ó, pra ela ficar pelo direito, não ficar tão ruim de fazer as coisas. Então, eu vou fazer aqui, volto pra gente preencher. Vou fazer aqui mais 3 correntes para ser o primeiro ponto. Aqui na ponta eu não vou fazer ponto alto falso, porque é inviável. E aqui na 4ª correntinha a gente faz um ponto alto.
essa carreirinha aqui preenchida em cima das correntes, ela não vai ter o relevo, né? Não tem como fazer aqui. Então, aqui vai ser os pontos altos normais. E a gente segue depois com os pontos aqui em relevo. E na volta, né, na carreira de volta, aí a gente já pode colocar aqui os pontos em relevo também. Essa parte aqui, também mais ou menos 10 centímetros de espaço para vir o velcro, né, aqui, ó. A gente tá construindo isso aqui. A gente vai fazer as correntinhas para construir isso aqui e fazer o esquema para que fique todo o relevo do mesmo lado. E depois a gente vai cessar e vai fazer aqui a diminuição para ficar em cima dos quadris dele, né? Do lombinho. Pronto, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Já cheguei aqui nos pontos e aí um ponto aqui vai ser normal alongado, né? Ponto alto alongado. E já vem aqui, ó, o ponto em relevo que, como ele está desse lado, não está pelo avesso, eu pego e laço o fio e venho aqui por trás do ponto, o ponto da nossa frente aqui, ó. Agora ele vai ser todo feito assim. E aí permanece o relevo. Aí eu vou preencher aqui todo ele e volto quando tivermos no lado avesso, né? Já fiz aqui o primeiro ponto, que foi o ponto alto falso que eu tô usando. E aqui já é o relevo. Então, ao invés de vir aqui botando o ponto na frente aqui, ó, da agulha, a gente vai laçar e vir por trás. E a agulha passa na frente do ponto e o ponto fica aqui atrás. E aí, faço ponto alto alongado. E vou seguir aqui, fazendo desse jeito. Vou fazer mais um ponto relevo aqui. 2 pontos altos. E mais um ponto relevo. E sigo fazendo. E agora, ó, fiz o relevo aqui no último. Vem um ponto alto. Então, ó, ponto em relevo, 2 pontos alongados. E aqui é dessa forma aqui que vamos fazer. Continuar fazendo o ponto em relevo. Fiz o ponto alto alongado em relevo, vou fazer 2 pontos altos normais. Dessa vez agora, né, o ponto, lembrando que fica para trás. Vou fazendo, gente. Acabou aqui ó, o ponto em relevo, sobraram 2 pontos que serão os pontos altos. E aí a gente vai voltar continuando com o nosso padrão aqui, né? Vou seguir desse jeito, mais ou menos por 10 centímetros também. Eu volto para dizer a vocês quanto eu deixei. Aqui eu já posso fazer o nosso ponto alto falso. E aí eu volto já com a quanto eu deixei de medida aqui, né? De largura para o bandidinho do Toby. Eu acho, gente, que eu contei para vocês aqui quantas carreiras deram. E eu acho que eu contei errado. Então, vou contar de novo aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas da abinha solta, né? 7 carreiras. E aqui, nesse outro, tem 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu acho que eu posso fazer mais uma carreirinha aqui, porque tá dando 8 centímetros. Tá vendo? E eu vou fazer mais uma carreirinha para ficar os 10 centímetros mesmo, como tá aqui. Ó, 10 centímetros. Eu fiz, gente, mais uma carreirinha e fez os 10 centímetros. Eu vou agora
cortar o fio aqui, porque vamos fazer o acabamento da parte do quadril dele, né? Então aqui, ó, depois você coloca o velcro. E agora a gente vai, a partir daqui assim, ó, fazer a diminuição. Vou começar por aqui assim, a parte aqui de trás, né, da roupinha, para poder dar certinho os pontos. Nesse meu aqui, fiquei com 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. 18 pontos, ponto par. Fiz aqui o ponto alto falso e eu vou diminuir aqui, ó, nesses dois pontos, usando o de relevo, né, o ponto alto alongado em relevo e esse outro ponto. Também vou fazer uma diminuição aqui na ponta. Então, a gente faz aqui o ponto alto alongado em relevo e eu não termino ele aqui, ó. Venho no próximo ponto, também faço ele e não termino. Vou ficar com essas 3 argolas, passo de uma vez. Tá aqui o ponto na ponta e aqui a gente fez uma diminuição, ó. Certo? Ao invés de ter 2 cabecinhas aqui de ponto, tem só uma, porque a gente diminuiu. E aí eu vou seguir normal. Lá na ponta eu faço outra diminuição e mostro aqui pra vocês quando eu estiver fazendo. E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó, esse estreitamento da parte final da roupinha. Cheguei aqui na pontinha, gente, eu vou fazer a diminuição, mesmo aqui com o ponto em relevo. Eu vou fazer ele, não vou terminar. Laço o fio e venho no último ponto alto aqui. Alongado. Também fiz e não terminei. Fica 3 argolas, os pontos aqui, ó, não estão terminados. Eu vou puxar de uma vez. Ficou um ponto só para a base da carreira seguinte. E aí eu já diminuí aqui, ó, um pouco. E aí eu vou diminuindo um ponto de cada lado. Aqui, como é o início da carreira, a gente faz esse aqui normal, ou com correntes ou ponto alto falso. Já vou aqui para diminuição. Ponto alongado sem terminar, laço de novo. Vou no próximo ponto alongado. Faço e não termino. Aí fica 3 argolas. E aí eu puxo de uma vez. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que não dei aqui a atenção devida para o iniciante. Aqui no início, da direita para a esquerda, sempre a gente vai ter que fazer um ponto alto, porque não tem como já fazer ele diminuindo. Então, a gente faz o ponto e nos dois seguintes a gente vai fazer a diminuição. Então, eu laço, puxo para fazer o ponto alto alongado, ó. Faço passando por uma argola, passo por 2, fica 2, porque eu não terminei aqui o ponto alto alongado. Laço de novo, pego, introduzo e vou fazer de novo o processo aqui, ó, do ponto alto alongado. Passei por uma argola, passo por 2 e aí a gente tá aqui com os 2 pontos aqui, ó, sem estar terminado. E o da ponta. E aí a gente passa por todos. E aqui, ó, a ponta, a cabecinha aqui do ponto. E os 2 aqui que foi diminuído para se transformar em um, a cabeça dele aqui, ó, do ponto. Então, ó, aqui o relevo e um ponto alto normal foi diminuído e transformado em um. Eu vou vir, quando chegar aqui na ponta, eu vou fazer a diminuição com esse e com o da ponta. Mas aí eu faço com vocês. Cheguei aqui na ponta e sobrou aqui, ó, o ponto que a gente diminuiu e o da ponta. E aí eu vou fazer o ponto alto alongado, não vou terminar. E venho aqui na ponta. E faço outro ponto alongado. E vou fechar todos aqui de uma vez. Nas diminuições foram 1, 2, 3, 4 carreiras, diminuindo normal. A quinta e a sexta foi com meio ponto alto. Depois eu fiz aqui um acabamentozinho
com pontos baixos. Só aqui nessa pontinha, e também eu fiz aqui na ponta da gola dele, né? Então, aqui eu já fiz aqui 4 carreiras. Vou fazer 2 de meio ponto, que eu vou fazer utilizando 2 correntes. E vou ver agora se vai haver a necessidade de diminuir ou não o meio ponto alto. Para quem é iniciante, é só você introduzir a agulha, puxar o fio. Ficou 3 argolas, você passa todas de uma vez. Somente isso. Laçou, puxou, passa de uma vez. Laçou, introduziu, puxou o fio, puxa todos de uma vez. Aqui eu não vou, nessa de meio ponto, não vou colocar relevo não. Eu não coloquei aqui. Não vou fazer relevo aqui nessa pontinha. Então, vai ser só 2 carreirinhas de meio ponto alto. E a última mesmo vai ser o acabamentozinho com pontos baixos, tá bom? Olha, já foi uma carreira de meio ponto, vou fazer a segunda, subir 2 correntinhas. E aqui, ó, esse buraquinho aqui faz parte do ponto aqui da ponta. Então, não é nele que eu vou fazer, senão eu vou fazer um aumento. Venho no próximo, faço o meio ponto alto, que é laçar, introduzir o fio, puxar, introduzir a agulha, puxar o fio, 3 argolas, passo por todas. Eu vou fazer isso aqui já, reta final, e depois eu corto o fio pra gente fazer, começando aqui, ó, os pontos baixos, né? Vou cortar pra poder já vir aqui fazendo o contorno. A gente tem várias formas de engatar o fio, né? E eu vou fazer aqui uma outra para você ter opções. Aqui eu vou laçar aqui, ó, fazer uma laçadinha inicial, como a gente faz para iniciar qualquer peça. Aí vou apertar aqui ele, a argolinha, eu venho aqui, ó, bem aqui onde inicia as nossas diminuições, eu venho e começo aqui a fazer a nossa diminuição. Já podemos esconder aqui esse fio. E eu venho aqui na base, ó, do ponto. Passei, fiquei com 2 argolas, aí eu passo por dentro dessa última argola, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha, simbolizando aqui o ponto baixo, e venho fazendo contorno de pontos baixos no que eu julgar necessário para colocar aqui os pontos baixos. Olha, vai ser aqui na sua sensibilidade de achar o local certo para a gente estar colocando os pontos baixos. Não tem regra aqui, é só você visualizando e vendo onde você acha que é viável colocar. Tanto você pode fazer aqui, ó, um furinho dentro do ponto, ou você abraça o ponto todinho aqui, ó, para fazer o ponto baixo. Certo? E aí eu vou contornar tudinho, vendo a melhor posição para estar colocando os pontos baixos. Não tem muito segredo. O restinho do fio a gente depois interlaça aqui para dentro e corta o fio, né? E aí, ó,
Só isso, vou contornar tudinho. Já tá dando aqui uma aparênciazinha, né, mais legalzinha. Venho até aqui. Esqueci de deixar aqui registrado para as iniciantes que quando chegar aqui na pontinha você faz 2 pontos baixos para poder dar o contorninho. Pode ser aqui já. Você já fazer aqui, ó, 2 pontos juntos para dar a voltinha. E aí você segue colocando, ó, os pontos. Já deu aqui, ó, uma voltinha, tá vendo? E aqui também você faz aqui na pontinha 2 pontos no mesmo lugar e segue para dar uma curvinha aqui. Já fiz aqui, ó, todo o contorno. Cheguei aqui na pontinha. Já posso cortar o fio e vou fazer aqui o arremate. E é isso, gente. Está aqui a roupinha terminada. O que é que acontece agora? Você vai pregar aqui o seu velcro. Eu não vou gravar aqui porque é chatinho. O velcro que eu tenho aqui é muito duro, sabe? Pode até machucar minha mão, porque foi bem dificultoso aqui para costurar ele. Você junta o velcro, né? Corta um pedacinho do tamanho do que você queira. E aí você vai botar junto, assim, fazer a medida. Bota um alfinete segurando ele. Costura o primeiro. Você solta, né? O velcro lá. E aí você vai costurando o primeiro velcro. E aí, para fazer a medida certinha do outro, você coloca o velcro, que não tá costurado, para fazer a marcação certinha. Aí você já segura o velcro que tá sem a costura, aí você puxa, já segura e vai costurando ele também, certo? Lembrando que um é para um lado e o outro é costurado para o outro, para quando envolver ser certinho, tá bom? E terminei aqui a roupinha do nosso bandidinho chamado Toby. Sempre eu faço uma maiorzinha e uma menor. Eu vou mostrar aqui pra vocês umas velhinhas que eu fiz pra ele. Ele também tava mais magrinho. Mas agora, meu filho, ele não quer saber de vestir, não. Dá louca nele, ele não veste. Vou agora... Eu ia mostrar pra vocês, mas eu vou deixar no início eu colocando a roupinha nele. Então, aqui, ó, vou colocar o velcro aqui, colocar aqui e costuro. E já tá pronta aqui a roupinha do nosso petzinho. Essa foi uma das roupinhas antigas que eu fiz pra ele aqui. O local das patinhas. Essa que ele usava mais. Mas tá difícil agora usar, porque ele não quer colocar as patinhas. Essa aqui tá suja. Também, ó, a golinha. Esse fio é bem grosseiro. E aqui a parte das patinhas. Mas essa aqui era bem mais difícil de colocar pelo fio ser bem grosseiro. Ele usava mais essa outra aqui. E não quer mais saber de usar essa, não. Talvez eu coloque no final algumas fotos dele com a roupa, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Compartilhe o vídeo nos grupos com os amigos. Salva também na tua playlist para consultas futuras. E até o próximo vídeo. Um cheirinho. Tchau, tchau!